A ideia central dos primeiros estudos dos sociólogos europeus era a diferença entre a civilização da metrópole, eu, e as outras culturas, cuja característica principal era seu primitivismo. Então, veja como eu branco, né, dominante, europeu, eu vou olhar as outras culturas e que até então eram dominadas, né, eram escravizadas. Aí eu trago para você, eu gosto muito, e eu acho que é um material que você deve guardar. Porque essa visão eurocêntrica e depois etnocêntrica perdura até hoje. Então, para você ter uma ideia, no século XVI vai ser elaborado esse atlas. E ele ficou, deve ter outros, né? Mas ele é conhecido por quê? Porque o Abraham Ortelius, que elaborou esse atlas, ele era cosmógrafo real, cosmógrafo do rei Filipe II da Espanha. Tá? Então, é um documento oficial que retrata a concepção europeia que se tinha em relação aos continentes Ásia, África, Américas e Oceania. Tá? Agora, gente, a gente vai ver o simbolismo disso aqui. Vocês estão reparando o negócio aqui? O que vocês reparam aqui de diferente, de elementos que compõem? Fala para mim. Tem as uvas, tem a coroa e tem a lança. Olha, cada elemento desse, gente, vai estar passando uma mensagem. Imagina que, em vez de eles escreverem uma redação, tá? Uma mensagem escrita, eles fizeram isso em pintura, tá? Era muito comum isso. Então, vamos ver que mensagem que eles estão passando. Ó, a Europa, ela é apresentada como uma mulher, acima de todos da cena, como verdadeira filha de Deus. Por quê? Vai percebendo. É o povo, a raça branca escolhida por Deus para civilizar os povos primitivos, tá? Então, não era só o poder da coroa, era o próprio Deus dando esse poder, tá? Essa missão civilizatória, tá? Tem uma coroa e um cetro de comando do mundo, e ela está, né, por conta disso, ricamente ornamentada. Ó, olha só, a mão esquerda de Deus é tradicionalmente associada com a justiça. Tá vendo a lança? É o cetro, olha, né? A lança é o cetro, tá? Então, é o poder da justiça, ó. Né? Meu reinado aqui, eu que faço a justiça. Eu tenho o poder de vida e morte sobre vocês, certo? E a mão direita com a misericórdia. Olha só o que ela está agarrando: uma cruz. Ó, a mão direita, misericórdia e poder da igreja. O rei europeu governa com as bênçãos da Igreja Católica, porque aí você vai ter o padre, o Papa, né? A Igreja Católica, na figura do Papa, governando junto com o rei, tá? Dando todo o poder celestial aos reis. Aí vamos lá. Agora vamos ver as esferas, gente. Gente, olha, eu queria, eu falei assim, meu Deus, quando eu comecei a pesquisar mais, mas me deu uma vontade de falar com você, Pedro, dos outros alunos também, né? Eu falei, gente, como é gostoso a gente estudar, pesquisar. Olha só que legal. Olha só. Você repara aqui, cadê? Ó, repara que os globos, eles são diferentes, né? Tem Sim, duas faixas, esse aqui tem uma faixa, certo? certo. Aí eu fiquei assim, gente, mas qual é a diferença? Onde está a diferença? Olha o que eu achei. Achei a esfera armilar. Tá vendo? Olha aqui, as duas esferas. Tem outras, né? Mas tem essas duas aqui que vão dizer quase que é o eixo central. Tá vendo? Ó.
é chamado de esfera armilar, tá? Ou máquina do mundo. É um dispositivo astronômico aplicado em navegação, né? A Europa não está conquistando o mundo, gente? Tá. Certo? Aplicado em navegação que consta de um modelo reduzido do cosmos. Então, a Europa, ó, tá indo, ó, tá navegando, tá conquistando o mundo, tá dominando o mundo. Olha que barato. Foi construído na Idade Média, tudo a ver com o tempo, né? Século XVI, quer dizer, século XVI já é a Idade Moderna, mas, né? Vamos dizer, próximo, né? Foi construída na Idade Média por astrônomos árabes, com base em modelos antigos e usado por muitos fins. Na Europa, ele não entrou em uso até o início do período moderno, né? Na Idade Moderna. Uma esfera armilar consiste em vários anéis de metal que podem ser girados uns contra os outros e que juntos formam uma esfera. E você consegue até, se não me engano, comprar essa esfera armilar no Mercado Livre, se não me engano. Essa estrutura geralmente é montada em uma moldura, tá? Bom, agora o outro globo, ó, é o poder celestial representado pelo globo terrestre com uma faixa no meio, né? O outro só tem uma faixazinha, que olha só o que ele representa. A gente já viu que é o poder da igreja, tá vendo? Agora, ainda falta. Eu falei, gente, isso também deve ter alguma coisa. Tá vendo esse negocinho aqui? Eu não sei o que é isso. Será que é uma pá, dizendo assim, a navegação? Não sei. Ele é o símbolo da Igreja Católica, por isso que o rei está segurando, né? Globos na Europa do Renascimento eram utilizados pelas monarquias como símbolo de poder, especialmente na época dos descobrimentos. Esse poder que vem da Igreja Católica. O rei Dom Manuel I e a rainha Vitória, por exemplo, associaram sua imagem imperial ao globo encimado pela cruz. O rei que segura o globo é o rei Salvador, no caso a Europa, que salva os continentes com as bênçãos da Igreja Católica. Tá vendo, gente, que mensagem tá sendo passada? Esse é um globo mesmo real, tá vendo? Aí. Esse é chamado de orbe, tá? Orbe do Sacro Império Romano. Um orbe, historicamente, representa o mundo. Há muitas representações de monarcas medievais segurando um, ou seja, a Igreja Católica dominando o mundo ocidental. Eu trouxe para vocês o Santo Estevão, que também foi um rei, né? Ele unificou as 39 tribos, até então hostis entre si, fundando o povo húngaro. Ele também consolidou o cristianismo como única religião deste povo e ingressou para o elenco dos reis apostólicos. Se a gente pega, gente, e aprofunda esse conhecimento aqui pela história, nossa senhora, vocês vão ver guerras, vocês vão ver um monte de coisa, tudo sendo justificado pela defesa da religião, entendeu? Guerra, que é chamado Guerras Santas, né? Só um minutinho. Aqui, ó, o orbe simboliza o domínio da igreja sobre o mundo, literalmente sujeito por um governante terreno, né? No caso, o rei Filipe, ali, que mandou fazer esse teatro Orbis Terrarum, né? Ou, por vezes, também um ser celestial, como anjo. Quando é seguro pela própria figura do Cristo, o objeto é conhecido na iconografia ocidental como Salvator Mundi, Salvador do mundo, tá? Aqui é o Carlos II da Hungria, que eu trouxe para vocês verem. Lá na Bíblia, em João 15, versículo 1 e versículo 5, né? Então, ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Então, isso está na Bíblia, certo? Da Igreja Católica, né? E tá, também, mas eu vou falar só do Filipe, né? Então, o rei Filipe, ele era um defensor da religião católica, do catolicismo, correto? Então, toda a forma de pensar dele é orientada, né, pela Bíblia, por esses ensinamentos. Aí a gente vai entender, né, no final, a mensagem geral. Olha só, as uvas, elas estão aqui envolvendo toda a Europa, tá? Portugal, Espanha, todos os países que compõem a Europa, né? Lá do século XVI. Então, o que que significa, gente? Significa que, ó, a Europa, vou traduzir aqui para o poder, né, temporal, né, o poder do rei. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o poder verdadeiro, real, poderoso. Meu pai, ou seja, a Igreja Católica, né, está comigo, é o lavrador. Vós, Ásia, África, Américas, são as varas. Quem está em mim? Ou seja, se vocês nos obedecerem aos reis europeus, vocês darão fruto. Por quê? Sem a Europa, sem o poder dos reis europeus, vocês não são nada. Entendeu? Já. A Ásia, né, que é representada pela princesa oriental, ornada de jóias com turíbulo. Turíbulo é um lugar onde se colocava incensos, tá? Até hoje se usa, né? Mas o que eu quero mostrar nas rotas da seda, porque cada continente, né, ali dominado pela Europa, dará sua contribuição. Esse que você já viu, que é a situação, né, o olhar sobre a América, né, que é um olhar, né, de que a América não é nada, né? Na América tem preguiçosos, selvagens, né? É, eles até ou tá com a cabeça aqui na mão, eles até matam gente, comem, entendeu? Então, eles olham as Américas como um lugar de barbárie, né? E ao lado da Oceania, que ainda estava sendo, acho que, ou descoberta, ou conquistada, enfim, né? Depois você tem a África. Uma coisa que eu chamei a atenção é que eles não falam aqui, esse autor que fez essa análise aqui, né? Ele não fala em escravo, o autor não cita escravo. E o que mais se tirou da África foram pessoas, né, para serem escravizadas. Por quê? Por que que ele colocou esse arminho que só dá num jardim egípcio, na mão da África, entendeu? Qual é a importância desse arminho? Então, tem muita coisinha aqui nesse Atlas que é interessante de pesquisar. Aqui a mensagem, né? Então, o rei Filipe, com seu Atlas, ele passa a seguinte mensagem para os continentes, que eu já falei ali, mas só para formalizar. Deus escolheu a Europa e seus governantes para a missão de civilizar os gentios, os povos primitivos da Ásia, África e Américas. Ao rei foi dado pela Igreja Católica o poder temporal e celestial. Deus exige a obediência destes povos, destes continentes, pois perante nossa força e poder, nada podeis fazer. Tá? Esse Atlas é tão importante que ele marca bem os continentes. A Ásia, isso no século XVI, né, que depois vai mudar, né, com os Estados Unidos, que vai ficar mais na América, né? Então, você vai ter a Ásia, você vai ter a África e as Américas, né? Mas esse eixo de poder depois vai mudando, tá? A mensagem da missão civilizadora, do poder temporal e celestial, da superioridade racial,
das forças imperialistas foram sendo passadas ao longo dos séculos, mudando da Europa para os Estados Unidos do século XIX em diante. Nesse processo de domínio, somou-se ao poder da igreja o poder da lei, tá?